Olá, prezados estudantes. Estamos aí na nossa terceira microaula de Psicologia Jurídica. Sejam todos e todas bem-vindas a esses nossos estudos, nessas pequenas pílulas que a gente trabalha como microaula. Bom, estou trazendo hoje, então, uma abordagem que é um tema muito forte, muito caro, muito importante para dentro do campo da psicologia jurídica, né, que se relaciona à saúde mental. Eu falo isso porque, basicamente, a psicologia e o direito, eles se encontram exatamente nesse campo, não é? Da loucura, né? Da alienação, não é? É, da, da forma como devo entender esse adoecimento psíquico, né? Esse sofrimento psíquico, como a psicologia e o direito podem contribuir para amenizar o sofrimento e possibilitar aos portadores de sofrimento mental uma, uma melhor qualidade de vida, né? Um melhor suporte para que possam vivenciar esse sofrimento com mais dignidade. Né? Então, vamos falar um pouquinho sobre esse tema que é muito caro, muito nobre para todos nós, que é sobre a saúde mental. Né? Então, poderíamos definir a saúde mental como um equilíbrio emocional entre o meu patrimônio interno, o nosso patrimônio interno, que nós trazemos, a nossa história, as nossas percepções, os nossos sentimentos, né? A nossa singularidade, né? E as exigências que são colocadas no mundo externo. Né? Como é que eu, então, teço esse equilíbrio, né, entre os valores que tenho, o que eu sinto, né, e que o mundo e o meu entorno exige de mim? Então, poderíamos dizer, né, que o ter saúde mental é sermos capazes, né, de sermos sujeitos das nossas próprias ações. Quer dizer, ter essa autonomia, ter essa liberdade dessa expressão, né? É evidente, sem perder as noções, que é essa noção de que eu vivo com o outro, né? Eu vivo em comunidade, né? Eu vivo em grupo, e para isso é necessário que eu perceba, né, que também existem algumas limitações, né, que fazem parte também dessa minha relação com os outros, né, e que ela é permeada pela questão temporal, né, pelo tempo e realmente pelo espaço. Então, quando a gente junta, né, essas duas questões, né, a justiça e a doença mental, eu acho que a gente tem que primeiro pensar um pouco até que ponto, não é, a gente pode restringir ou não a liberdade de um doente, que é portador de sofrimento mental. Não é? E uma outra pergunta, não é, se eu estou, não é, com comprometimento, né, das minhas faculdades mentais, não é? Então, será que eu tenho condições de responder pelos meus atos? Não é? Então, quando o doente mental é imputável ou inimputável? Não é? Então, a justiça e a saúde mental, eles vão trabalhar a loucura, não é? E vão considerar que a gente vivencia dentro de um sistema que deveria propiciar a saúde mental, mas é um sistema insano. Né? Outras duas perguntas que a gente traz para refletir um pouco, né, é qual a probabilidade daquele que tem transtorno mental, né, de trazer risco à segurança ao próprio doente ou a terceiros, né? Então, quando esse doente mental vivencia processos de surtos, né, risco, vidas de outros também passam a estar numa situação de insegurança, já que ele está sob um grande impacto, não é, de estar vivenciando ali um surto.
De que forma, então, quando e por quanto tempo a gente deve aplicar a um doente mental, não é, uma medida de segurança? Uma medida em que ele passa a ser internado, afastado das relações familiares, para que ele possa ser cuidado ali, não é? Então, quando a gente fala desse cuidado, é muito interessante, porque existem as várias interpretações, não é, para pessoas que, ao vivenciar um surto, não é, às vezes tenha algo comprometedor, né, nesse surto que coloca a vida de algumas pessoas em perigo, ou pode até culminar, né, dependendo de um surto psicótico, por exemplo, num processo de tirar a vida do outro, não é? Então, como é que isso é visto, né? Eu vou, então, cercear a liberdade desse sujeito por ter feito algo realmente muito grave, por ter tirado a vida de alguém em pleno surto, então devo levá-lo a um presídio, né? Devo encarcerá-lo, né? Ou devo levá-lo a um hospital de custódia para que ele possa ser acompanhado, não é? E tratado. Bom, então, a partir daí surge um movimento, um grande movimento, né, que foi trabalhar com essa lógica, né, de que as pessoas doentes mentais, portadoras de sofrimento mental, né, elas deveriam ser tratadas, não encarceradas, não excluídas, mas deveriam, quem é doente merece ser tratado. Quando surge a Lei 10.216, né, e vem trazer aí uma nova discussão, né? É a lei antimanicomial, né? Então, ela vai dispor sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtorno mental, redirecionando, então, o modelo de assistência e de atendimento em saúde mental. Então, a Lei 10.216/2001, ela vai trazer ali um novo referencial, né? Trazer um novo referencial para identificar esse portador de saúde mental que precisa, né, de um acompanhamento, né? E aí vai se mudar também essa lógica hospitalar, hospitalocêntrica, né? De você ter ali manicômios. Não, você tem agora que ofertar, pelo menos de uma forma em que esse portador de sofrimento mental tenha condições de ser cuidado, né? Porque é um doente. E aí, então, discutiu-se, então, três tipos, né, de internação segundo a lei, né? A internação voluntária é aquela que se dá com o próprio conhecimento do usuário, quando ele aceita que está vivenciando um sofrimento mental e que é necessário que se cuide dele, né? Às vezes, aí vem a internação involuntária, é aquela que vai se dar, né, sem o próprio consentimento do portador de sofrimento mental, ele não tem condições de verificar isso, a gente percebe muito em casos de drogadição, em que a pessoa realmente tem dificuldade de se perceber nesse lugar, de perceber da necessidade desse tratamento. Então, às vezes, é necessário uma intervenção familiar. E aí tem internação compulsória, né? Aquela que é determinada pela justiça. Bom, a Lei 10.216/2001, ela vai falar, né, sobre esses direitos, né, que os portadores de doença mental realmente passam a ter, né? É mais uma lei que vem buscar a humanização desse sujeito, desse portador de sofrimento mental. Então, a lei prevê, não é, que, primeiro, né, esse portador de sofrimento mental
tem que ter acesso ao melhor tratamento num sistema de saúde. Então, tem que se mudar essa lógica hospitalocêntrica e criar meios que possam acolher essa pessoa, né? Ela tem que ser tratada com humanidade, com respeito, só lembrando, né, que como isso era feito de forma anterior, né? Então essas pessoas eram excluídas do convívio social, eram depositadas, né, em hospitais psiquiátricos, né, chamados manicômios. Dali eles não saíam nunca, porque sempre vivenciava a cronificação, a família não queria mais ter o convívio, não é? Então, essa lógica ela teve que ser mudada. Então, primeiro, passar a ser um tratamento com humanidade, não é? Visando ali uma certa inserção na família, uma certa recuperação daquele momento de surto, não é? E a pessoa portadora de sofrimento mental, né, ela também ela produz, né, ela pinta, a arte é um dos bons caminhos para resgatar, né, é, esse ser produtivo, né? Então, é muito interessante alguns trabalhos assim comunitários, de hortas, né, de atividades que podem ser perfeitamente contempladas aos portadores de sofrimento mental. Ah, ela passa a ser protegida contra qualquer forma de abuso, exploração, né? Ter a garantia dos sigilos das informações prestadas, ter direito à presença médica em qualquer tempo para esclarecer a necessidade dessa hospitalização, como eu falei para vocês, que pode ser involuntária, né? Ter livre acesso aos meios de comunicação disponível, né? Receber o maior número de informações a respeito da sua doença e do seu tratamento, ser tratado em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis, né? A gente é, vivenciava situações terríveis, em que as pessoas eram amarradas, as pessoas eram submetidas, né, a choques, não é? Então, a gente vai falar um pouquinho, né, teria um nome lá, né, anterior, né, que vem muito, né, há muitos anos, em que se fazia esse tipo de intervenção, não é? Sobre o lobo frontal, não é? Ser tratado em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis, ser tratado preferencialmente em serviços comunitários de saúde mental. E aí, eu trago para vocês, então, quando a gente fala nisso tudo, então se muda a forma, busca se humanizar esse portador de sofrimento mental, o que a gente coloca no lugar? O que a gente oferece para estar no lugar? Então, nós temos que criar uma rede de atenção de saúde mental no Brasil, né? E essas redes passam por vários, né, vários espaços, né? Então, você tem ali os CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial, você tem os NAPs, você cria as unidades básicas de saúde, você cria o Hospital Geral, né? Você tem também os programas de ênfase, antes era PSF, mas a ênfase na saúde, né, na saúde da família, né, e até também hospitais psiquiátricos, né, que tenham leitos psiquiátricos, né. Também nessa lógica surgem as residências terapêuticas, em que aquelas pessoas portadoras de sofrimento mental, elas podem muito bem vivenciar a socialização em residências que são acompanhadas, né? E que ali ela possa gerir, fazer algumas questões da própria vida, né? Ter uma produção. Então, uma alternativa à tradicional prática de desresponsabilização das pessoas portadoras de sofrimento mental, infratoras, condizente com a garantia dos direitos humanos, então, esses dispositivos da rede pública
medidas de segurança aplicadas aos portadores de sofrimento mental, né, primeiro, a gente pode entender como a determinação para que o autor de um crime, né,